Olá, meus cumprimentos a todos. Eu sou o professor Reinhold e nós vamos dar início ao nosso curso de Química Básica. Para eu dar início a esse curso, eu preciso de algum conceito básico, tá? Que eu vou começar com o átomo. Seguinte, o que eu vou falar, o que eu vou explicar é ou são os conceitos tradicionais que são cobrados em provas, concursos, Enem, coisa e tal. Hoje, a ciência já não trabalha mais exatamente com esse conceito. As coisas mudaram bastante, mas para efeitos de provas, são esses conceitos que eu vou passar para vocês, que são os conceitos válidos, tá? Então, o que seria o átomo? O átomo vem de um pensamento de um filósofo grego antes de Cristo, coisa de 450 antes de Cristo, onde ele imaginou você pegar a matéria e ir dividindo e dividindo, subdividindo, subdividindo, até chegar na essência da matéria. A isso ele deu o nome de átomo. A, não, tomo, divisão. Quer dizer, não podia ser mais dividido. Então, o que é o átomo? É a menor porção, menor parcela, menor parte da matéria que ainda guarda as suas características. Tá? Então, o átomo, ele, apesar de ele não poder ser dividido, se ele for dividido, ele perde as características da matéria, mas ele é formado basicamente por três partículas, tá? Que são prótons, nêutrons e elétrons. Tá? O que são os prótons? Prótons são partículas que possuem carga positiva. Nêutrons, carga zero. E elétrons, carga negativa, a carga elétrica. Esses prótons, junto com os nêutrons, ficam numa região muito condensada chamada núcleo. Tá? Então, no núcleo eu tenho os prótons e os nêutrons. E, em volta, girando bem dispersamente, eu tenho os elétrons. O núcleo formado por prótons e nêutrons e a eletrosfera é uma esfera de elétrons em volta desse núcleo, como se fosse um enxame de abelhas em volta desse núcleo, tá? Girando em órbitas bem definidas. Tá? Então veja o seguinte, o núcleo é formado de prótons e nêutrons, mas então o núcleo vai ter uma carga positiva e a eletrosfera uma carga negativa. Né? Então veja, esses elétrons, eles se dispõem em volta do núcleo em órbitas bem definidas, que são evidenciadas pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P, Q. Quer dizer, a última camada eletrônica seria a camada Q. Conforme vai aumentando a quantidade de elétrons, vai aumentando a quantidade de camadas. Então, a primeira camada a ser preenchida é a camada K. Depois a L, depois a M. A gente vai ver isso com mais profundidade lá para frente. Veja só, o que precisa ser entendido é que o núcleo tem uma alta concentração de partículas. O núcleo é concentrado de prótons e nêutrons. A eletrosfera, ela já é mais dispersa. E cabe entender aqui que, apesar de essas partículas, prótons, nêutrons e elétrons, serem de fato muito pequenas, mas muito pequenas, o elétron ainda consegue ser muito menor do que o próton ou muito menor do que o elétron. Tá? Então, o elétron é muito menor do que o próton e é muito menor do que o nêutron. Então, efetivamente, na hora de considerar
o núcleo, eu vou entender que o núcleo é a parte mais maciça, é a parte que tem mais partículas, porque os elétrons estão dispersos e eles ainda são muito pequenininhos em relação. Tá? Então, veja, o elétron é muito menor do que o próton e o nêutron é igual ao próton em relação à massa. A massa de um próton e a massa de um nêutron são equivalentes, porém a massa de um elétron muito menor do que a do próton. Tá? Agora, no que se diz respeito à carga, a carga elétrica do elétron e do próton é exatamente a mesma, só que de sinal contrário. O elétron é negativo e o próton é positivo. Isso é bem interessante de a gente saber. Tá? Agora vem mais um outro conceito. Quando eu falo de átomo, eu estou falando de uma estrutura que tem a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons. Então, efetivamente, o átomo não tem carga, é sem carga, porque a quantidade de prótons e de elétrons é igual e a carga efetiva é zero, porque há um equilíbrio na carga elétrica. Tá? Quando não há esse equilíbrio, eu não posso falar em átomo, eu preciso falar em íon. Então, o que é um íon? É um átomo que apresenta um desequilíbrio elétrico. Quer dizer, a quantidade de partículas não é a mesma. Aí ele passa a ter carga. Então, ele possuindo carga, ele passa a ser um íon. Agora veja, se um íon possui uma carga positiva, ele recebe o nome de cátion. E se ele possui carga negativa, ele passa a receber o nome de ânion. Isso a gente vai ver mais profundamente como isso acontece, só que aqui é apenas uma introdução. Então, veja, por exemplo, pegar o átomo de ferro. O átomo de ferro é um átomo ferro, símbolo Fe. Muito bem. A quantidade de prótons e de elétrons no átomo de ferro é a mesma, portanto, ele possui carga zero. Só que veja, o ferro tem uma característica de se tornar positivo. Tá? Por uma série de questões que a gente vai ver, ele tem uma tendência em se formar positivo. Se ele vira positivo, ele passa a ser um cátion. Então, existe o átomo ferro e o cátion ferro. Veja, acontece a mesma coisa de uma tendência de o cloro querer ser um átomo com características negativas. Então, eu não posso falar átomo, eu tenho que falar um íon. E como é negativo, eu vou passar a denominar ânion. Aí eu passo a ter um ânion de cloro, um ânion que a gente chama de cloreto. Tá? Então, veja, vamos supor que eu tenha um átomo de zinco. Ele tem carga zero. Só que o zinco tem uma tendência de ficar positivo. Portanto, ele vira um cátion zinco. Isso, de novo, nós vamos ver com calma para entender o porquê disso. Tá? O iodo, ele tem uma tendência em ficar negativo, portanto, um ânion. Então, o que eu quero enfatizar é o seguinte: quando eu tenho uma estrutura que não tem carga, é átomo. Quando é uma estrutura que tem carga, é um íon. Dependendo da carga, esse íon pode ser um cátion ou um ânion. Quando é um, quando é outro? Isso a gente vai ver com bastante detalhes no decorrer do nosso curso. Por enquanto, são essas informações que eu queria passar e logo mais eu já passo mais informações para vocês.